Fala aí, galerinha, tranquilo? Voltamos aqui para mais um vídeo, né? Para continuarmos a falar sobre o Oriente Médio, beleza? E nesse vídeo de hoje, né? Nós vamos falar sobre dois pontos importantes, né? Para o Oriente Médio, para o petróleo lá no Oriente Médio. Que pontos são esses? Nós vamos falar sobre a sua importância econômica e vamos abordar também, né, a questão da crise do petróleo, ok? Então, dando início, ok? Vamos partir aqui para a seguinte colocação. A importância econômica deste mineral, né? É uma fonte não renovável de energia. Eu costumo dizer que hoje o petróleo é o combustível do mundo, tá certo? E essa fonte renovável, ou desculpa, essa fonte não renovável de energia, que pode ser extraída tanto no continente, como essa tela que nós estamos vendo, nós temos aí um cavalo mecânico, né, trabalhando para a extração do petróleo. Isso é visível também, né, em alguns municípios aqui do nosso estado, aqui do Rio Grande do Norte, que também existe apresenta, né, alguns poços de petróleo na esfera continental, tá certo? Então é o seguinte, esta fonte de energia, este mineral, ele é muito importante para a economia do Oriente Médio, tá certo? Em algumas nações, em alguns países lá do Oriente Médio, o petróleo é a única fonte de energia, ou desculpa, é a única fonte, é, fonte de receita, né? É a única fonte de entrada de capital para este país. Mas por que, Everton, que em alguns países ele só vai ter o petróleo como fonte de receita? Porque o Oriente Médio ele vai ter características climáticas, né, desérticas ou semiáridas, solo pobre. Então fica difícil você conseguir plantar, conseguir criar animais. E a única fonte é essa daí, a extração do petróleo, tá certo? Da natureza. Tranquilo? Então, por esse motivo que o petróleo ele é extremamente importante para algumas nações lá no Oriente Médio. E se destaca porque é nessa porção do planeta, tá bom? Onde nós vamos ter as maiores reservas de petróleo do mundo, tá bom? É, cuidado para não cair na pegadinha que tem, que de vez em quando o pessoal cai em concurso. É o seguinte, principalmente quando é questão de atualidades. O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela, que está aqui na América do Sul, que faz fronteira com o Brasil. Mas a porção do planeta que apresenta as maiores reservas de petróleo no mundo, tá certo? São os países lá do Oriente Médio, tá certo? E que países são esses, né, que vão apresentar essas imensas reservas de petróleo? Nós vamos ter o Irã, nós vamos ter o Iraque, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, tá certo? A Arábia Saudita. Todos esses países aí vão apresentar reservas gigantescas de petróleo, tá ok? E mais da metade do petróleo consumido no mundo aí vai sair dessa região do planeta, tá certo? Então, eles vão ter a capacidade de extrair o petróleo, tá ok? E também vão ter a capacidade de fazer isso aqui, ó, o refinar o petróleo, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o petróleo no seu estado bruto, tá certo? O petróleo no seu estado bruto ele é um material semi-pastoso, né? Semi-líquido, enfim, para que possa extrair, né, os seus derivados, assim como o óleo diesel, a gasolina, certo? Dentre outros derivados que podemos extrair do petróleo, é necessário o seu refino, tá certo? É necessário ter um trabalho, certo? De filtrar, refiltrar, enfim, trabalhar, colocar aditivos, retirar, enfim, é todo um processo que é feito para que seja possível refinar e extrair do petróleo os seus derivados que consequentemente serão utilizados, né, pela indústria, serão utilizados pelos automóveis, enfim. É, a Arábia Saudita não, desculpa, o Oriente Médio ele vai conseguir ter essa capacidade também, tá certo? Um exemplo básico é o Brasil. O Brasil ele consegue produzir muito petróleo. O nosso problema é que nós não conseguimos refinar, ou seja, nós não conseguimos extrair os derivados deste petróleo. Aí o que acontece? Nós fazemos meio que uma troca,
com algumas nações do Oriente Médio. Nós temos aqui, ó, vamos mandar aqui 2 navios carregados de petróleo com a quantidade X de petróleo e vocês vão mandar aí no estado bruto um com petróleo refinado. Opa, eu vi vantagem, é 2 por 1. Então tá certo, pode mandar, Brasil. Aí o Brasil faz essa troca, faz essa comercialização com algumas nações lá do Oriente Médio. Beleza? Então é assim que funciona esse processo. Então o petróleo ele vai ser determinante para a economia de vários países lá do Oriente Médio. Beleza? Sabendo-se que este é um bem que vai ter o seu fim, né? Estimula-se que acredita-se que hoje a quantidade de petróleo que existe no mundo dá para sustentar o mundo aí por aproximadamente 200 anos, tá certo? Sabe-se que ele vai acabar um dia. Então, o que algumas nações que vivem apenas do petróleo já estão fazendo, estão começando a mudar sua vertente econômica, já estão começando a tentar investir em outras áreas para atrair turistas, por exemplo, para atrair indústrias, né? Enfim, tá se fazendo, já se consegue observar. Dubai é um exemplo disso, tá certo? Abu Dhabi é um exemplo disso, que o dinheiro que foi arrecadado com o petróleo, os sheiks, né, já estão tentando redirecionar para um outro segmento para que possa aquecer a economia da região, tá certo? Indo aqui para o segundo tópico, nós vamos poder observar que ocorreu a conhecida crise do petróleo, né? Aqui no cantinho aqui, ó, ele está me dizendo que foi no ano de 1973, né? Na informação aqui ele coloca na década de 70, porque se não foi só em 73, ela se estendeu ali por toda a década de 70, tá certo? Depois nós tivemos ali outras crises na década de 80, outras na década de 90, no começo da Covid agora também nós tivemos um início de crise, tá certo? Onde algumas nações lá do Oriente Médio tentaram meio que manipular a produção do gás natural e petróleo com a Rússia, e a Rússia não quis, enfim, deu um embrólio aí, mas resolveu essa situação, graças a Deus, não teve problema não. Então, o que acontece? A crise do petróleo, né, ela fez, na verdade, por que ocorreu a crise do petróleo? Né? Essa é a primeira questão que tem que ser respondida aqui. A crise do petróleo ocorreu ali na década de 70, a partir do momento, né, em que percebeu-se, pesquisas foram feitas e percebeu-se que o petróleo ele iria chegar ao fim um dia. Então, até então, se produzia petróleo e vendia-se extremamente, de forma relativamente barata, né? Então, quando os camaradas viram, opa, esse negócio aqui vai acabar um dia, isso gera dinheiro pra gente. Então, vamos ter que breca aqui, vamos ter que fazer alguma coisa. Os camaradas diminuíram a produção de petróleo no mundo e o mundo já estava acostumado, né, àquela demanda, àquela quantidade. E aí vem aquela questão básica da lei da procura e da oferta. Se eu tenho muito no mercado, o preço cai. A partir do momento que eu começo a frear, que eu começo a diminuir, certo? O fornecimento de tal mercadoria, nesse caso aqui, a partir do momento que eu começo a diminuir a produção de barris de petróleo por dia no mundo, os camaradas vão começar a sentir falta. E aí o que eu vou poder fazer? Aumentar o preço. Entendeu? A lei da procura e da oferta. Se eu tenho muito no mercado, o preço cai. Se eu tenho pouco no mercado, o preço sobe. Então foi isso que ocorreu na década de 70, mais precisamente ali em 1973, tá certo? Até que foi criado, né, a questão da OPEP, certo? A OPEP ela foi criada com o intuito de controlar o preço no barril do petróleo, controlar também ali a produção diária, tá certo? E o que significa, né, a OPEP? A OPEP ela nada mais é do que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá certo? Ela é formada por várias nações, né, tanto do Oriente Médio como da África, tá certo? A Venezuela vai fazer parte também aqui na América do Sul. Então foi criada essa organização com o intuito de regular, de manter uma ordem, né, no valor do preço do petróleo. Para alguns, a OPEP é considerada um grande cartel, né, o maior cartel do mundo, tá certo? Aqueles que vão ali meio que tabelar o preço e vão trabalhar da forma que for interessante para ele. Ninguém aumenta, ninguém sobe, todo mundo vai vender nesse valor aqui. Então, a crise do petróleo fez com que o valor do petróleo se elevasse, o valor do barril do petróleo
elevasse, né? Ficasse um pouco mais caro. E foi possível perceber que o mundo hoje ele vai depender dessa região do planeta. De quem? Do Oriente Médio. Por quê, Everton? Porque essa região do planeta é quem vai produzir aí mais de metade do petróleo consumido no mundo. Entendeu? Então, por esse motivo que eu digo que o Oriente Médio ele tem características de um continente independente. Não parece que ele está na Ásia, porque ele tem toda essa influência na geopolítica mundial, desde o seu posicionamento estratégico, desde a produção do petróleo, entendeu? Por questões religiosas também, né? Por ser berços das três maiores religiões monoteístas. Então, o Oriente Médio em si, ele apresenta características meio que de um continente que influencia o mundo, tá certo? É, tem qualquer estabilidade no Oriente Médio, a primeira coisa que é afetada é o quê? O preço do barril do petróleo. Se tiver algum atrito, alguma confusão nessa região do planeta, o que vai acontecer? O preço do barril do petróleo dispara. E quem vai pagar isso? Nós que somos os consumidores finais. Entendeu? Então, por esse motivo que existe todo um cuidado quando vai se tratar do Oriente Médio, porque essa região ela é de fundamental importância para a paz mundial, para a economia mundial. Beleza? Galera, ficamos aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido este assunto, beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre os conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Muitos desses conflitos, quando não é pela água, é pelo petróleo, e se não for nem pela água e nem for pelo petróleo, é pela religião. Na próxima aula vocês vão entender melhor isso. Tranquilo? Forte abraço e até mais.